E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Seremos breves, porque esse é um dia que muitos que não têm a mãe aqui, estarão viajando, poder sentar para estarem com as suas mães. Mas eu quero partilhar com você nessa manhã o texto de Gênesis 2, 18, versículo 21 e 24. O texto diz assim: você que está abrindo, eu estou aguardando você acompanhar. Todos vocês que nos visitam nessa manhã, que estão presentes, queremos lembrar, enquanto vocês estão abrindo a sua Bíblia, que hoje à noite nós iniciamos também, assim como de manhã estamos iniciando o mês da família, o mês de aniversário da igreja. Estará presente o pastor José Moraes, da Igreja Batista Nova Aliança. Ele vai falar para nós sobre a relevância do relacionamento cristão no meio da sociedade. Estará também a presença da cantora Nelma. Então venha, participe dessas festividades, você, sua família, convide um amigo e venha hoje às 19 horas celebrar ao Senhor. O texto diz assim, Gênesis 2, 18, versículos 21 a 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos, e carne de minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à mulher, e tornando os dois uma só carne. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e nós queremos nessa manhã ser edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, nessa manhã, nós queremos, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, nós queremos pensar, mas não apenas na mãe, mas nós queremos pensar na família, no papel da família, na relevância de cada pessoa dentro da família cristã. É muito importante aproveitarmos essa ocasião em que as mães são tratadas com tanto carinho, com tanto cuidado, em que nós fazemos as homenagens, imerecidas para cada uma delas, mas pensar nessa manhã no papel de cada um dentro dessa família. Uma vez que a família é o projeto macro de Deus, é o projeto do coração de Deus, é algo sonhado por Deus, é projetado por Deus. Quando nós olhamos a criação, nós descobrimos que a família era o projeto do coração de Deus. Quando Deus viu que, depois de criar o homem, Ele percebe que o homem estava sozinho, E o homem estando sozinho, isso não era bom. E Deus decidiu dar de presente ao homem uma linda mulher, uma linda esposa, não é isso? E ali Deus estava constituindo a primeira família, através do homem e da mulher. Isso fica muito claro no texto bíblico, que a primeira família constituída por Deus foi a partir de um homem e de uma mulher. E a família se tornou alvo do coração de Deus. E assim como a família se tornou alvo do coração de Deus, a família também passou a ser alvo da investida de Satanás. Há um propósito do inimigo de nossas almas, que é Satanás, de destruir aquele que era o plano perfeito do coração de Deus, que é a família. E já no Éden isso fica muito claro. Quando Deus institui a primeira família, essa família vivia dentro da beleza da vontade de Deus, desfrutando de um relacionamento perfeito entre o homem e a mulher, e Deus e esta família, porque Deus fazia
parte dessa família. O homem tinha um relacionamento direto com Deus no Éden. Todas as tardes, Eva e Adão ouviam a voz do Senhor que passeava pelo jardim. Satanás, inquieto com isso, inquieto com essa perfeição, com essa grandiosa bondade de Deus, ele olha para a família e ele investe para destruir e para estabelecer o caos no meio dessa família. E o texto diz que Satanás veio até Eva e levou ela a transgredir uma ordem divina, iludindo ela com algumas promessas. E nesse sentido a família transgrediu a lei de Deus, e transgredindo a lei de Deus, a família pecou, e com o pecado presente, a família entrou num grande caos, numa grande crise. Agora aquela família que estava no centro da vontade de Deus, ela tem que administrar algumas outras questões, e essa questão, a primeira dessas questões é a ausência da presença de Deus. Distanciamento de Deus. Esta é a primeiro e o único grande problema que Satanás tem como objetivo, tinha e estabeleceu no Éden. Separação entre Deus e a família, entre o homem e Deus. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, sem dúvida de errar. Nós temos hoje, o que mais se escreve nos últimos tempos, é livro de autoajuda para a família. É livro de casamento, casamento perfeito, namoro, noivado, os primeiros passos para um casamento, é livro de como conquistar sua mulher, é livro de como viver uma vida saudável no meio da família, como cuidar de filhos, como sustentar um casamento segundo os padrões de Deus, e nós temos livros e livros e livros. E uma coisa que me chama a atenção, que todos esses livros são escritos, e aqueles que são sérios, comprometidos com Deus, eles terminam em um ponto, é necessário a presença de Deus. Não existe autoajuda, não existe um plano para a família, sem que Deus não seja no centro da vontade, se Deus não seja a base do lar e da família. E nesse sentido eu quero rapidamente, nessa manhã, pensar com você sobre o papel de cada um dentro dessa família. Uma família que agora tem não só a vontade de Deus estabelecida, mas a influência do pecado. Mas a família que recebe a influência maldita do pecado. E nesse sentido, cada um da família tem uma responsabilidade como cristão. E o que hoje os nossos lares precisam, em meio a tanta investida de Satanás contra os lares. O que hoje o nosso país precisa, num tempo em que se fala tanto de família, que se apresenta tantos modelos de família e que muitas vezes fere os princípios e os valores estabelecidos por Deus. O que temos que fazer? Será que temos que escrever sobre isso? Será que temos que abrir mais fóruns para conversar sobre isso? Será que teríamos que trazer mais palestras sobre isso? Não, a grande verdade que é tempo de a família resgatar a presença de Deus e viver como filho, como esposa, como marido, como mãe que teme e honra a Deus. Queridos irmãos, a nossa sociedade dos dias atuais, presta atenção no que eu vou dizer para você, presta atenção no que eu vou dizer aqui, a nossa sociedade hoje precisa de modelo de família, segundo o coração de Deus. Eu vou repetir isso para você, a nossa sociedade está carente de modelo de família segundo o coração de Deus. Família segundo
o padrão de Deus. E para que a sua família seja uma família segundo o coração de Deus, para que a sua casa seja uma casa segundo os padrões de Deus, é necessário que cada um cumpra o seu papel. É necessário que cada um entenda que Deus tem propósito estabelecido a partir de cada um. Isso fica muito claro quando nós vemos ao longo da história Deus chamando a família, usando a família e cumprindo o seu propósito através da família. Em vezes nós vamos ver Deus chamando o pai, em outras ocasiões nós vamos ver a ação de Deus a partir do filho, em outras ocasiões nós vamos ver a ação de Deus a partir da mãe, da mulher. E nesse sentido eu quero deixar 3 referências de pessoas bíblicas que se tornaram padrões e modelo para que eu e você possamos seguir e assim também nos tornar padrão, para que a sociedade que está vivendo tanta influência maligna olhe para nós e deseje ser imitadores de família segundo o padrão de Deus, porque verão em nós, verão na minha vida, na sua casa, aquilo que o mundo não consegue oferecer para eles: cuidado, amor, segurança, ternura, compreensão, afetividade, coisas que o mundo está carente hoje. E a primeira pessoa que eu quero trazer para você como um padrão de homem, como padrão de pai, como padrão de pessoa segundo o coração de Deus, para construir uma família, é Abraão. Eu quero que você hoje preste atenção no que eu vou dizer para você. Abraão era um homem padrão a ser seguido para que a minha casa se torne uma casa segundo o coração de Deus. Porque Abraão foi um homem que encontrou graça diante de Deus, que encontrou merecimento diante de Deus, no meio de um cenário triste, desesperador, em que o homem estava caminhando para longe da presença de Deus, no meio daquele contexto da Torre de Babel, em que Deus tinha trago no meio da humanidade a confusão de línguas, porque os homens tinham decidido construir uma torre e se tornarem autossuficiente. No meio daquele cenário, Deus olha e Ele pinça um homem chamado Abraão, para que através daquele homem a história e a promessa continuassem sendo escritas. Deixa eu dizer uma coisa para você: em meio a um cenário de confusão, Deus olha para homens padrões segundo o seu coração e tira esses homens para que eles continuem sendo referência para a sociedade. Abraão era referência porque Abraão foi um homem que obedeceu, ouviu o chamado de Deus, submeteu-se ao chamado de Deus. Um homem que andou de acordo com o querer, com os padrões e com os princípios de Deus. Abraão é um homem exemplo, porque Abraão foi um homem que teve a ousadia e a coragem de colocar o seu filho totalmente, 100% nas mãos do Senhor. Não houve um pai na Bíblia, não houve um exemplo de pai que fosse como Abraão, de entregar o seu filho a morrer como oferta nas mãos do Senhor. Não é fácil ser padrão, não é fácil ser homem segundo o coração de Deus, mas é necessário que Deus encontre homens que vivam pela fé como Abraão viveu. Homens que não dependam das circunstâncias em que estão inseridos, mas que dependem somente do Deus que os chamou para cumprir um propósito. Nesse sentido, Abraão se torna um padrão, porque ele encontrou graça diante de Deus. Porque Abraão experimentou do sobrenatural de Deus. Querido, se você fala de Deus, se você tenta viver Deus, mas se você não acredita no sobrenatural de Deus, se você não depende do sobrenatural de Deus, vai chegar um momento que você não vai conseguir. Sabe por quê, irmãos?
Sabe por quê? O sobrenatural de Deus é para ir aonde eu não consigo ir mais. E há momento na nossa vida, há momento na nossa família, há momento na nossa sociedade que nós precisamos depender do sobrenatural de Deus. E aonde eu não posso colocar a mão, Deus coloca as mãos dele por mim. Por isso, Pai, você quer ser um padrão? Você quer ser referência no meio da família de hoje? Começa a crer e a depender do sobrenatural de Deus na sua vida. Porque senão, você sozinho não será capaz de administrar a sua casa, a sua família. Há momentos que não vale mais a cinta. Há momentos que não vale mais a conversa. Há momento que a única coisa que você tem a fazer é dizer, botar o seu joelho no chão e dizer, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E eu creio na manifestação do seu poder na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na minha casa. É disso que a nossa sociedade precisa. Homens que conheçam, que experimentam e que vivam o sobrenatural de Deus. É necessário também encontrar o que ele encontrou em Abraão, um servo, um homem disposto a servir ao Senhor com toda a sua vida. Também é preciso olhar para o filho chamado José, um jovem que também, assim como Abraão, encontrou graça diante de Deus, em meio a uma circunstância da sua vida adversa, no meio de um tempo de luta, aquele jovem foi pensado por Deus, para que a promessa continuasse sendo escrita através da sua vida. No meio de uma situação totalmente contrária à manifestação de Deus, a história é escrita, porque esse filho encontrou graça em Deus, e Deus decidiu dar a ele, cumprir um propósito na história, através da vida dele. E o texto diz que, assim como o pai Abraão experimentou o sobrenatural de Deus, por muitas vezes, José experimentou o cuidado e o sobrenatural de Deus na sua família. O que eu estou querendo dizer, filhos que estão aqui nessa manhã? É necessário crer em Deus, mesmo quando as coisas parecem estar dando tudo errado. É necessário continuar crendo, ainda que as adversidades sejam contrárias. É necessário continuar honrando, mesmo aqueles que nos desonram. Qual é o primeiro mandamento para os filhos com promessa? É de honrar. José foi um padrão, foi relevante no meio da sua família. Sabe por quê? Porque ele honrou a sua casa, mesmo quando eles não mereciam que ele honrasse. Ele foi vendido como ninguém, ele foi abandonado pelos seus. Mas no momento em que a sua família precisou dele, lá estava ele, para fazer a seguinte afirmação: eu estou aqui, porque o Senhor me enviou à frente de vocês, para ser provisão na vida de vocês. José era um padrão de filho, porque experimentou o sobrenatural de Deus, se colocou a serviço de Deus e encontrou graça do Senhor. Porque assim como Deus abençoou Abraão em todas as coisas, Ele abençoou a vida de José. Porque José foi um filho padrão para aquele tempo. Por que não lembrar? Dá um salto lá para o Novo Testamento e lembrar de uma mãe tão falada na história. Por que não trazer esse nome num dia tão especial como hoje, que é Dia das Mães, e lembrar de Maria? Uma mulher que se tornou alvo de tantas discussões no meio do cristianismo, porque colocaram ela em posição que ela nunca quis estar. Mas sem dúvida essa mulher é um exemplo de mãe, um exemplo de mulher
segundo o padrão de Deus, e se tornou relevante, porque Deus encontrou graça na vida dessa mulher. O livro de Lucas diz que o Espírito de Deus, quando veio até Maria, diz: o Senhor encontrou graça em você. Escolheu você para continuar escrevendo a história, e a história era uma grande história, porque através dessa mulher seria mãe daqueles que seriam o Salvador de toda a humanidade. Maria foi uma mulher que experimentou e creu, assim como Abraão, assim como José, no sobrenatural de Deus. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você: todas as pessoas usadas por Deus ao longo da história para estabelecer um propósito, foram pessoas que dependeram do sobrenatural de Deus. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã? Se nós queremos restaurar os nossos lares, a nossa família, nós precisamos depender do poder de Deus. Não existe família abençoada que não experimente do poder de Deus. E seja esse poder na área de uma cura espiritual, seja na área da libertação das correntes malignas, seja na área da salvação que Deus derrama sobre a casa, mas tudo isso é manifestação do poder sobrenatural de Deus. E Maria creu no sobrenatural de Deus, porque a promessa era sobrenatural: você dará luz ao menino. Mas como pode isso? Se eu nem conheci o meu marido ainda, se eu nem tive relação com ele, se eu nem tive relação sexual, mas o próprio Deus é que fará isso na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe: você quer continuar sendo bênção? Você continuar que a sua família seja um padrão? Saiba que o propósito de Deus é Ele que cumpre em nós. É Ele que estabelece e é Ele que cumpre nas nossas vidas. Maria foi uma mulher que marcou o seu tempo, porque ela se colocou no lugar de serva. Em Lucas capítulo 1, do verso 46 a 57, você vai encontrar Maria se colocando na posição de serva. Não dá para marcar o tempo, não dá para ser modelo sem se tornar serva. Quer ser uma bênção? Seja uma serva do Senhor em primeiro lugar. Abraão, José, Maria foram bênção, porque foram pessoas presentes no tempo da luta, no tempo da dificuldade e no tempo da abundância. Foram pessoas que não recuaram, nem nos momentos difíceis, nem nos melhores momentos da sua vida. Eu vou repetir isso para você. Pessoas padrão, segundo o coração de Deus, relevantes, são pessoas que são presentes no meio da sociedade, no meio da igreja, no meio da família, quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Sabe, tem aquele filho ou aquele pai que quando tudo está bem, ele é o cara que aparece. Ele é o cara que, a bola da vez. Agora quando as coisas dão errado, ele não quer assumir a responsabilidade. Há mulheres também assim. Você quer ser bênção para essa sociedade? Seja presente, seja notado. Abraão, queridos, quando as coisas não estavam dando certo, de acordo com a visão humana, ele confiou totalmente na provisão de Deus. E Deus proveu o cordeiro no lugar do seu filho. Eu vou repetir para você. Quando tudo estava dando errado aos olhos humanos, ele creu na provisão de Deus e Deus proveu o cordeiro. Maria estava presente no momento em que o seu filho Jesus realizou o primeiro milagre. No tempo em que ele transformou a água
em vinho. Mas no momento da crucificação, ela também estava lá aos pés do seu filho. No momento da crucificação, ela se fez presente, e os 4 evangelhos vai narrar isso. Uma mulher presente em meio a tempos de bonança, mas também em meio às lutas. José foi presente no meio da sua família quando foi odiado pelos seus irmãos, mas também foi presente quando foi o sustentador de toda a sua casa. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. É preciso pensar a família de hoje, não a partir do que o mundo tem proposto para nós, mas é preciso pensar a família de hoje a partir dos projetos e dos planos de Deus. Eu quero repetir isso para você. É preciso repensar a família segundo o querer de Deus, não segundo a proposta desse tempo. Por isso que Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse tempo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. A nossa sociedade só será influenciada pela igreja se nós adotarmos padrões de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos e fale com Deus. Eu quero que você ore ao Senhor nesse momento. E nessa oração que você vai fazer, eu quero fazer algumas perguntas para você. Eu preciso te fazer as perguntas. E eu quero que você seja honesto com você mesmo em responder. Se o mundo hoje dependesse de um padrão de homem, e o único cristão que sobrasse fosse você, que tipo de padrão você seria? Eu vou repetir a pergunta, pai, homem que está aqui nessa manhã. Se todas as Bíblias fossem tiradas, e o único cristão que restasse fosse você, e o mundo viesse atrás de um padrão de homem cristão para reescrever a história, que padrão de homem é você? Que padrão de pai você é? Eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é o tempo de você começar a ser segundo o coração de Deus. Você precisa ser relevante, querido. Você não pode passar despercebido no meio da sua família. Você não pode passar despercebido pelos seus filhos. Quantos maridos são despercebidos pelos filhos, porque não há nada para colher dos pais? Quantos homens não são vistos mais pelas suas esposas como padrão, como homem, referência de Efésios 5, um homem que ama como Cristo amou a igreja. Ei, mãe, você que está aqui nessa manhã, se só restasse você, que padrão de mãe e de mulher você seria? Só você. O que a nossa sociedade teria como padrão? Ei, jovem, adolescente, você que hoje já deu um abraço na sua mãe, que você que tem uma responsabilidade tão grande de honrar os seus pais, de honrar a Deus, que padrão de filho você é? Que padrão de filho você é? Qual a sua relevância como filho? A sociedade sofreria alguma influência por você? Como luz? Eu quero que nessa manhã nós voltemos para os nossos lares com a convicção que assim como Deus chamou Adão e Eva lá no Éden, assim como Ele chamou a família de Abraão
para escrever, continuar escrevendo a sua história. Assim como Ele chamou José para continuar escrevendo a história. Assim como Ele chamou Maria e o seu esposo José, Ele chama a sua casa, a sua família, para ser padrão para a sociedade que nós estamos vivendo. E é tempo de você colocar a sua casa aos pés do Senhor. É tempo de você colocar a sua família aos pés do Senhor. Você que deseja nessa manhã dizer: Deus, usa a minha casa, usa a minha vida, usa-me como homem, como mulher, como filho. Eu quero ser um padrão para a sociedade que está perdida, cega. Se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé. Eu quero orar com você. E eu quero sair daqui junto com você, crendo que Deus vai nos usar. Amém, glória a Deus. Coloca de pé se você sente esse desejo de ser um padrão para a família que está se perdendo hoje. Eu quero que você se levante e seja um padrão de Deus para essa família. E aonde Deus te colocar, Ele vai usar você. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Por isso, lembre, querido, você que está se colocando de pé, há uma responsabilidade de Deus sobre a tua vida. E o inimigo quer que tudo que você está colocando no seu coração nessa manhã caia por terra, porque você é alvo do ataque de Satanás. A sua família é alvo do ataque de Satanás. As mentiras contadas no Éden continuam sendo contadas, para que nós possamos nos afastar de Deus, para que Deus esteja longe dos nossos lares. Mas eu tenho certeza, se você invocar o nome do Senhor, o Senhor virá em direção a você, e você será uma bênção nas mãos dEle. Pai, nós te louvamos essa manhã, pela Tua palavra, Deus. Nós queremos, ó Deus, ser homens, filhos, mães, segundo o padrão do Senhor para este mundo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor levante no meio dessa igreja famílias que sejam modelo para a nossa sociedade. Que não só a minha casa, Jesus, que não só eu, a minha esposa, os meus filhos, mas que a família do meu filho, a família dos meus netos, as próximas gerações sejam modelo, ó Deus, para as famílias perdidas nesse mundo, Senhor. Por isso visita, ó Deus, futura família dos nossos filhos, que eles sejam, ó Deus, fincados, alicerçados na rocha que é o Senhor. Ó Deus, nós profetizamos todas as bênçãos espirituais sobre a vida das crianças aqui presentes, para que ao constituir os seus lares, ó Deus, sejam constituídos a partir do padrão do Senhor, Pai. Nós repreendemos, ó Deus, todo o padrão maligno, diabólico, que tem se estabelecido na nossa sociedade, Deus. Todo espírito de engano, de mentira. Ó Deus, que os nossos filhos sejam livres desses ataques satânicos, ó Deus, que tem se levantado, Pai, para derrubar os lares. Nós repreendemos em nome de Jesus, e, ó Deus, profetizamos sobre os nossos filhos, ó Deus, padrões de bênção, que eles tenham esposas e esposos abençoados pelo Senhor, que eles constituem os seus lares, Pai, e que os seus lares sejam lares de bênção. Abençoe, ó Deus, a nossa sociedade. Tira, Jesus, toda cegueira espiritual. Livra-nos, ó Deus, de todo ataque, de toda seta maligna, ó Deus. E que nós possamos restaurar os nossos casamentos. Possamos restaurar, ó Deus, o nosso relacionamento com os nossos filhos. Possamos restaurar o relacionamento, ó Deus, de filho com as mães. Ó Deus, que o relacionamento entre os irmãos sejam restaurados pelo Senhor, Pai. Nos leva de volta, ó Deus, para o meio das nossas famílias, e que ali possamos, ó Deus, desfrutar dessa maravilha tão preciosa que é a família. Obrigado porque eu tenho uma família, Pai.
Ofimar, obrigado pela família de Cristo Jesus reunida neste lugar. Essa família que um dia todos nós juntos cantaremos Hosana, Hosana ao Filho de Davi. E nós estaremos lá, Pai, celebrando Jesus, celebrando o Senhor, que é consumador da nossa fé e da nossa salvação. Nos abençoe, Jesus. Abençoe cada um durante esse dia. No nome de Jesus. Amém e amém.